Depois de nos decepcionarmos com o K61, chegou a hora da gente conferir o K51S da LG. Ele compartilha muitas características com o modelo mais avançado, mas custa bem menos. Será que desta vez teremos um melhor custo-benefício? Nesta análise completa do Tudo Celular, você vai descobrir tudo o que o K51S tem a oferecer e se ele trouxe um avanço considerável comparado ao seu antecessor. Os novos smartphones da LG compartilham do mesmo design. Eles são do mesmo tamanho e trazem a câmera quádrupla na traseira. O K51S tem um furo para a câmera no canto esquerdo da tela, assim como o K61. Por mais que seja um celular mais barato, a qualidade de construção é exatamente a mesma, com um corpo feito de plástico brilhante que aparenta ser vidro. As laterais têm finalização cromada e toda a estrutura possui certificação militar para oferecer maior resistência contra impactos, temperaturas extremas e umidade. Ele pode ser encontrado nas cores titânio e vermelho. É interessante a gente ver que aqui a LG caprichou mais nesta geração, mas fez alguns cortes sem sentido. Ele, por exemplo, perdeu a conexão com Wi-Fi 5 GHz que nós temos no K50S. Outro corte aconteceu no painel, agora vindo um LCD mais básico que tem brilho baixo, tão baixo que é quase impossível a gente enxergar o conteúdo da tela quando sai no sol. O K51S só vai ser indicado para quem usa o celular em locais fechados. Falta contraste e as cores são bem lavadas. O ângulo de visão é satisfatório, mas nós já vimos telas IPS da própria LG muito melhores. A parte sonora também me impressiona. O único alto-falante entrega uma potência razoável de som e com grande foco nos agudos. Ouvir música no K51S vai ser complicado, mas não deve incomodar você para assistir vídeos. Ele vem com fone basicão, aquele mesmo que acompanha os demais da linha K 2020. O som é até decente e tem suporte a DTS-X Surround, por mais que não faça muita diferença. A LG possui um fone melhor, que vem com outros aparelhos, mas esse aqui ele serve para quebrar o galho até você comprar um decente. O K51S vem com o mesmo chip Helio P35 presente no K61, mas como ele tem uma resolução de tela inferior, isso acaba ajudando no seu desempenho. Em nosso teste de velocidade, ele conseguiu abrir e reabrir uma dúzia de apps mais rápido do que o modelo mais caro e que tem 1 GB mais de RAM. Em benchmark, nós temos a mesma pontuação entre os dois, e comparado ao K50S, o ganho foi pequeno. No caso do AnTuTu, foi apurada uma diferença inferior a 10%, então isso mostra que o Helio P22 dele para o P35, a gente não teve um salto considerável. Comparado à concorrência, o K51S até come poeira nesses testes. E jogos? Essa é uma parte que também decepciona. Nós tivemos o problema de congelamento em alguns jogos como o Asphalt 9. No K61 suspeitávamos, que esta culpa estaria na tela que tem resolução Full HD, mas aqui nós temos um painel apenas HD e mesmo assim falta fluidez nos games. Títulos mais leves até rodam bem e games mais pesados na configuração mínima não vão ser um problema para jogadores menos exigentes. O K50S nos surpreendeu por entregar uma ótima autonomia, ficando entre os melhores do segmento básico. A gente esperava então que o K51S repetisse esse mesmo feito, mas o Helio P35 é tão gastão que o rendimento caiu em quase 25%. Você até consegue passar o dia todo longe de tomadas, mas vai ter que pegar leve no uso. Quem é viciado em jogar ou passa o dia inteiro no YouTube vai ter que realizar mais de uma carga no dia. Vamos torcer então para que no próximo a LG escolha um chip mais econômico ou faça como suas rivais e aposte em baterias maiores. O carregador de 10 watts é o mesmo dos demais que a gente encontra na caixa dos outros da linha K 2020 e ele demora um pouco mais de 2 horas para recarregar o K51S. Ele é um bom avanço, aqui sim, comparado ao carregador fraco de 6 watts de antes, que fazia o K50S passar quase 3 horas na tomada. Além do hardware bem antigo, também temos software com 2 anos de vida. Você acha aceitável um celular lançado em meados de 2020 ainda vir com Android Pie? O pior é que a LG nem sequer revelou seus planos de quando vai começar a soltar a atualização para o Android 10. Inclusive, o próprio K50S também continua preso ao Android Pie e também sem data para update. De ponto positivo, nós temos aqui a nova interface que finalmente foi atualizada depois de anos e perdeu alguns elementos herdados desde o KitKat. Por exemplo, morreu aquele menu que separava tudo por abas e agora nós temos uma coisa mais próxima da One UI da Samsung. Os ícones também foram redesenhados, mas o software acaba pecando por fluidez e é comum a gente ver elementos gráficos demorarem para carregar. A LG aumentou a resolução de câmera saindo de 13 megapixels no K50S para 32 megapixels no K51S. E se você esperava por maior nitidez devido a esses pixels extras, esquece. Por padrão, ele acaba comprimindo 4
megapixels em um e nós temos apenas fotos com 8 megapixels com qualidade inferior ao antecessor. A boa notícia aqui é que é possível usar todo o potencial do sensor se você quiser. Você recupera os detalhes perdidos na compressão, mas aí você tem que abrir mão do HDR que não ativa nesse modo. Ou seja, ganha mais detalhes nas texturas, mas você perde detalhes nas sombras. Já quando você fotografa à noite, não tem qualquer benefício usar a resolução máxima. As fotos saem com bastante ruídos nos dois modos. Você só vai ocupar mais espaço na memória a troco de nada. No geral, a experiência fotográfica entregue pelo K51S é bastante limitada. Em locais fechados ou à noite, a qualidade das imagens cai bastante. A câmera grande angular perde bastante das texturas em troca de registrar mais parte dos cenários. À noite, você vai ter fotos tão escuras que esta câmera acaba se tornando praticamente inútil. A inteligência artificial integrada à câmera, que por incrível que pareça, torna tudo ainda pior. Nós recomendamos até que você desmarque esse modo nos que aparecem na tela inicial da câmera. A macro é a grande novidade do K51S, já que no K50S você precisava usar a câmera principal para fotografar de perto. E veja só, é melhor você continuar fazendo isso. A câmera macro tem uma distância focal de 4 centímetros, é fixa, que não permite que você chegue muito perto do objeto. Foco automático faz bastante falta aqui. Além disso, a resolução de apenas 2 megapixels não ajuda muito na qualidade das imagens. A câmera frontal registra selfies boas. O K51S acerta em nitidez, balanço de cores e brilho e não perde tanta qualidade à noite como é comum em celulares básicos. O seu modo retrato poderia ser melhor também. Ele apresenta falhas constantes no recorte entre planos, especialmente na parte da orelha e dos cabelos. O K51S filma em Full HD com a câmera principal e grande angular e frontal. A qualidade dos vídeos é bacana e o áudio não abafa tanto quanto outros da linha. O que acaba decepcionando é o foco automático, porque ele é muito lerdo. Pelo menos os vídeos não ficam tão tremidos como é comum em celulares de entrada. O K51S chegou por R$ 1.499 e atualmente pode ser encontrado por algo pouco acima dos R$ 1.000. Como esperado de um lançamento, ele está mais caro do que o seu antecessor, o que não seria nenhum problema se o K50S não fosse um celular melhor. O novo entrega o mesmo desempenho, tem experiência multimídia pior, a bateria dura muito menos e as câmeras decepcionam. O Galaxy A30s custa o mesmo e entrega desempenho superior, a bateria dura mais e tira melhores fotos. Sem falar que o modelo da Samsung é mais completo por ter o Wi-Fi mais avançado e vir até com TV digital. Ficou decepcionado com a bateria do K51S? O Moto G8 Power custa quase o mesmo e entrega 50% mais bateria com o mesmo nível de desempenho, sendo até melhor nos jogos. Ele tem tela com brilho mais forte, som estéreo e registra melhores fotos. O K51S só vai fazer sentido quando ele estiver custando menos que o K50S. Ele é R$ 400 mais barato que o K61 e você vai levar um celular um pouco mais rápido com a mesma duração de bateria. A tela tem o brilho mais baixo e faltam algumas tecnologias importantes, mas pela grande diferença no preço, esse acaba entregando um custo-benefício menos ruim. Qual um preço que a gente poderia dizer que é justo, pagar por um K51S? Por volta dos R$ 900. Até lá, vale mais a pena você escolher um rival da Samsung ou Motorola, ou até mesmo ficar com o K50S, que vale mais o preço que está custando. E para encontrar as melhores ofertas, é só você clicar nos links que estão aqui embaixo. Aproveita também para comentar o que você achou do K51S. Eu fico por aqui e até a próxima!